mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado como feitos filhos de Deus. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos estar abrindo-as no Evangelho de João, no capítulo 6, vamos ler alguns versículos. Evangelho de João, no capítulo 6, você que tem aí a sua Bíblia, vamos ler alguns versos da Palavra de Deus. Em seguida, termos uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo que possa revelar essa verdade, toda a verdade, que é o teu Filho, Cristo e este crucificado, o Senhor da glória. Jesus Cristo, ele é caracterizado de muitos atributos, né? E somente ele pode satisfazer inteiramente a nossa fome de significado. Ele disse em João 15, João 15, verso 5, que sem ele nós nada podemos fazer. Então é bom que tenhamos esta consciência de que sem Jesus, o Senhor da vida, nada podemos fazer. Nem eu, nem você, nem ninguém, mas graças ao Senhor, porque ele se fez carne. Jesus Cristo veio a este mundo para nos buscar, para alcançar o pecador, para tirar a natureza perversa do pecador, crucificá-la na cruz, no seu corpo santo, porque nós fomos magnetizados naquela cruz, fomos atraídos, fomos incluídos com Cristo e ali nós morremos nele. E hoje vamos meditar um pouquinho sobre este pão de Deus, que é Cristo, esta pessoa gloriosa que de fato sacia a nossa fome. Então vamos ler alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler o versículo 48, que diz assim. Vamos ler alguns versículos do capítulo 6. A palavra diz assim: eu sou o pão da vida. Olha que maravilha, meus irmãos. Jesus está dizendo que ele é o pão da vida. Agora vamos ler o versículo 51. 51, a Bíblia diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha que versículo tremendo. Vamos ler mais dois versículos. O verso 32, aí do capítulo 6 de João, que diz assim a palavra: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Lindo versículo. Agora o versículo 30, nós lemos aqui o 32, agora vamos ler o verso 35, que diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então vamos ter nesse momento uma palavra de oração, pedindo o socorro do Espírito Santo, que inspirou toda esta palavra, para que ele nos oriente nesta oportunidade. Então, os que estão aqui, se puderem fechar os teus olhos e abaixar a cabeça, você que está aí ouvindo, né, esta mensagem, você pode também fechar os teus olhos e vamos conversar um pouquinho com o nosso Pai Celestial. Vamos orar. Nosso Pai, nós te damos muitas graças, porque tu és aquele que nos ama. E movido pelo teu amor, o Senhor enviou este mundo em carne, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para realizar uma obra naquela cruz tremenda, libertando-nos do nosso pecado, incluindo a nossa velha natureza no corpo santo de Cristo. E ali nós morremos com Ele. Pai, nós somos sepultados com Cristo. E muito obrigado que pelo teu poder, teu supremo poder que tu exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, juntamente com Ele fomos ressuscitados e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, meu Pai, queremos ouvir nesta oportunidade a Tua voz, falando aos nossos corações,
nos curando, nos despertando, abrindo os nossos ouvidos e tirando as escamas dos nossos olhos, para que possamos contemplar o Senhor. Meu Pai, conduz todos aqueles que nos ouvem nesta oportunidade, que eles sejam conduzidos pelo Teu Espírito Santo até a pessoa de Cristo, para que elas sejam regeneradas, edificadas, equipadas, e que esta alegria da salvação possa estar em seus corações. Abençoa, Pai, a nossa cidade, abençoa todos aqueles quanto nos ouvem nesta oportunidade. Nós oramos com o nosso coração cheio de alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, que gostoso é você abrir a palavra de Deus e saber que nela nós temos um alimento que sacia a nossa fome. Então, todos os dias nós levantamos famintos e a nossa fome temos que ser famintos por Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo, aquele que, quando cremos no Senhor, ele vem habitar dentro do nosso coração. E esta pessoa, o Espírito Santo, o ministério dele é um ministério glorioso. Ele foi dado pelo Pai a nós, para que ele, habitando em nós, pudesse falar a respeito de quem Cristo é e daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz em benefício de toda a humanidade, na qual você que está me ouvindo, você faz parte do propósito do Pai, porque o Pai desejou lhe salvar, lhe alcançar. Tiago 1,18, a Bíblia vai dizer assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Observe nesse texto que foi segundo o querer de Deus, não o nosso. O nosso era sempre fugir dele. O querer dele, por ele nos querer tanto, que nos levou a querê-lo mais. Entende? Então, amados, hoje quando nós olhamos para a igreja do Senhor, nós observamos que a igreja de Jesus Cristo, ela está experimentando nesses dias atuais a pior seca espiritual de sua história. Nós estamos vendo que multidões de ovelhas famintas, elas estão clamando a seus pastores por um alimento vivificante. Algo que as sustente nestes tempos tão difíceis, meus irmãos. Estamos vivendo épocas difíceis, épocas de seca, épocas de falta de avivamento espiritual. Mas, por outro lado, não lhes é dada nem mesmo, para este povo faminto de Cristo, a mais ínfima porção de alimento espiritual. Então, o que acontece com esse povo? Aborrecidos por terem de se arrastar repetidas vezes a uma mesa sempre vazia de pão, do pão verdadeiro, o pão genuíno, eles deixam a casa de Deus insatisfeitas e saem dali extremamente enfraquecidas, se tornando presas fáceis para o inimigo. Irmãos, não é isso que o nosso Pai Celestial, que o nosso Deus quer para o seu povo. Como entristece o coração do nosso Pai ver essas coisas, porque o nosso Deus, ele proveu pão para alimentar o mundo inteiro. E o pão que oferece é mais que uma simples refeição. É o alimento para a vida, na sua mais completa medida. É aquela vida abundante que Cristo veio para nos oferecer. A vida abundante que Jesus Cristo falou dele mesmo em João 10,10. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas a gente percebe que os crentes não estão usufruindo desta vida abundante. Por quê? Porque eles não querem vida, eles querem as coisas de Deus. Deixam de desejar o verdadeiro Deus das coisas. E as coisas de Deus não vai nos satisfazer. O que vai nos satisfazer, a nossa fome de significado, é o pão genuíno. É Cristo. Então, amados, que pão de Deus é esse, pelo qual ansiamos tão
desesperadamente. O povo tem ansiado, desejado este pão ansiosamente. E Jesus Cristo, Ele mesmo é quem vai nos dar a resposta. Ele disse assim, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É o nosso pão. Esse é o nosso Senhor. É o pão de Deus para nós. É uma pessoa. É o próprio Cristo. Porque quando Paulo diz que Cristo é tudo, em todos, nesta pessoa, em Cristo, quando temos Cristo, nós temos tudo. Tudo que eu e você precisamos está nessa pessoa. Então nós temos que ir buscar na fonte certa, não em outras fontes. Às vezes, nós vamos buscar em homens. Às vezes, vamos buscar em mulheres. Mas eles não vão satisfazer a nossa fome de significado. Quem vai satisfazer a nossa fome de significado é o próprio Cristo. Ele é o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Vocês se lembram daquele maná lá no deserto? Ele é uma figura de Cristo. E a semelhança do maná enviado pelo Senhor para manter a vida dos filhos de Israel lá no deserto, veio Jesus como pão do céu. Para quê? Para sustentar a minha, a sua vida, a nossa vida, hoje e sempre, todos os dias. Por isso que o pão de Deus, que é Cristo, quando ingerido diariamente, ele produz uma qualidade de vida que o próprio Jesus desfrutava com o Pai. Cristo, ele viveu uma vida que fluía diretamente de seu Pai celestial. Uma vida, disse o nosso Senhor, que pode também nos vivificar. Lembra que ele disse no Evangelho de João, capítulo 6, verso 57? Aliás, todo este capítulo 6, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. Ele nos dá certeza, sacia a nossa fome. Então, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 57, nós temos assim, Jesus dizendo, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós só podemos viver por meio dele quando nós alimentamos de Cristo, quando nós respiramos Cristo, quando nós comemos Cristo, este pão verdadeiro, quando nós ingerimos Cristo para dentro de nós, somos alimentados por Ele. Ele nos traz alegria, Ele traz refrigério para a nossa alma, Ele traz uma satisfação tremenda para o nosso interior. Esse pão, meus irmãos, é precisamente o que falta ao cristianismo moderno. Nós necessitamos de Cristo, que é o pão de Deus, desesperadamente. Olha, tenho dito para vocês aqui, e vou repetir, que a minha mais fervorosa oração é que, de fato, este estudo o ajude a você a crer, como já acontece com muitas pessoas, que essa fome espiritual que tem persistido através dos anos seja satisfeita quando nós nos alimentamos de Cristo. Porque quanto mais a pessoa se desvia de Jesus, a fonte de toda a vida, mais se aproxima da morte. E a morte é muito horrorosa. A morte é horrorosa. A morte significa separação de Deus. Irmãos, estamos vendo nesses dias atuais, infelizmente, que igrejas e ministérios morrem quando perde o contato com esse fluxo vivificante chamado Jesus Cristo. E muitos, na verdade, decaíram lentamente em algum período de suas vidas. Eis a razão porque há tantos santos desiludidos, clamando por Deus e desejando igrejas cheias de vida e jovens referindo-se a elas como mortas. Lembra do profeta Amós? O profeta Amós, ele falou de um dia em que, lá em Amós capítulo 8, versículo 13, a Bíblia diz assim, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amós 8, verso 13. Então, ele clamou o seguinte, aí mesmo no capítulo 8, a partir do versículo 11. 11 e 12 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus,
em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Olha, você que está me ouvindo nesta oportunidade, você tem sido agraciado pelo Senhor em poder ouvir a verdade da palavra, em poder abrir as Escrituras e conferir juntamente comigo os textos. Porque a própria Bíblia é a palavra de Deus, a própria palavra é Cristo. Se você observar cuidadosamente, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia não fala de outra coisa a não ser de Cristo. No Antigo Testamento nós vemos ali Cristo em figuras, mas todo o Novo Testamento nós já temos a realidade, porque Cristo veio, o Verbo se fez carne e colocou a sua tenda, a sua habitação, a sua morada entre nós. Isto é maravilhoso. Queridos e amados ouvintes, muitos cristãos, eles escandalizam-se quando lhes é dito que Deus enviará tamanha fome da verdadeira palavra. Essas pessoas, elas replicam afirmando haver atualmente mais pregações vigorosas e ensinamentos chamados de revelações que em qualquer época da história. Olha, amados, e vou ser bem sincero contigo nesta oportunidade. A Bíblia nunca foi tão divulgada quanto está sendo divulgada hoje. E multidões reúnem-se para ouvir seus pregadores e mestres favoritos. E hoje nós temos um pregador para qualquer uma das suas necessidades, né? Irmãos, mas o Pai só tem uma pessoa que pode suprir as nossas necessidades. Cada uma das nossas necessidades, elas são supridas por uma pessoa, que é Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, ou de nossas necessidades. Está me compreendendo, irmãos? Somente Deus em Cristo. Porque fora de Cristo não tem suprimento para ninguém. Satanás tem um monte de suprimento. Mas a Bíblia também fala que Satanás abençoa com as bênçãos do abismo. Aquelas bênçãos que vêm disfarçadas em nome de Deus, que as pessoas se agarram a ela, achando que é de Deus, mas elas não consultam a palavra de Deus, não têm intimidade com a pessoa de Cristo, e com isso elas estão perecendo. É como que você se alimenta, você entra em um restaurante, você come até ficar estribuchado, e você sai daquele restaurante desejando um cachorro quente. Você se alimentou, comeu, mas não ficou satisfeito. Agora, quando nós de fato cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos que lá naquela cruz, Ele nos atraiu, Ele nos puxou, fomos colocados nele, e ali nós morremos com Ele. A Bíblia diz que nós estamos crucificados com Cristo, e pelo fato de estarmos crucificados com Ele, nós morremos. E pelo fato de nós termos morrido com Ele, Ele vive em nós hoje. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí, somente Jesus, Ele pode satisfazer a nossa fome. Provérbios fala que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Uma alma que está completamente cheia de Cristo, até o mel ela pisa. Ela não vai se importar com as coisas que este mundo tem para oferecer. Não. Porque ela sabe onde é a fonte, onde buscar este pão vivo. Somente em Cristo, porque Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Tá certo, meus irmãos? E percebemos também que alguns ainda estão dizendo ser este período da história cristã e do reavivamento, um tempo glorioso de luz evangélicas e nova verdade. Mas, contudo, se o que está sendo oferecido ao povo de Deus não é o pão enviado do céu, então, meus irmãos, não é verdadeiro alimento espiritual e não produzirá vida,
mas causará terrível inanição espiritual. E se nós observarmos, vamos verificar o fato que a inanição hoje é abundante, e isto dentro da casa de Deus. Por quê? Porque o pão vivo não é pregado de uma forma bíblica, de uma forma adequada. Hoje as pessoas estão indo para buscar mensagens na palavra, que seja uma maneira de atrair o povo, de deixar o povo completamente numas arapucas, enjaulados, presos a doutrinas e regras. Logicamente que uma pessoa amarrada pela religião, ela não vai conseguir se alimentar deste Cristo vivo. E a fome, ela induz os crentes a procurar algo para satisfazer as suas necessidades interiores. Hoje, meus irmãos, se formos sinceros, você deve observar, basta olhar ao seu redor, que as igrejas estão sendo invadidas pelo adultério, pelo divórcio, pelo rock evangélico, pela psicologia antibíblica e ensinamentos da nova era. E muitos jovens crentes estão se voltando para as drogas e o sexo ilícito, tentando preencher o vazio de suas almas. Por você frequentar uma igreja, ser batizado na igreja, e você ser membro de uma igreja, não lhe garante que você é um filho de Deus. Para você, de fato, ser um verdadeiro e autêntico e genuíno filho de Deus, você tem que passar pela cruz. Tem que passar pela sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Caso contrário, você sempre será um crente religioso, duvidoso, e pode morrer e descer para a sepultura sem a vida de Cristo. E se você descer para a sepultura sem a vida de Cristo, o que lhe espera é o juízo e depois o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é que diz a palavra de Deus. Então nós temos que nos voltar para a verdade da palavra de Deus. Temos que nos aferrar, reter esta verdade ao nosso coração, que é o Cristo, aquele que sacia, aquele que nos alimenta verdadeiramente e nos torna completamente satisfeitos. Amados, muitas almas aí estão buscando em outras fontes porque de fato é-lhes negado este verdadeiro pão do céu. E isso acontece porque muito do que se diz nos nossos púlpitos, quando muito, serve apenas para nos agradar. Hoje os sermões não são substâncias e nem difíceis de se engolir, porque na verdade são divertidos. As histórias, elas são bem contadas, as aplicações fáceis e práticas, e nada do que é dito chega a afetar aí os seus ouvintes, confrontando-os com o seu pecado. E ninguém terá problemas ao trazer um cônjuge não cristão ou um amigo à igreja aos domingos, porque não se sentirão embaraçados, não entrarão em confronto com o pecado, nenhuma brasa viva do altar de Deus queimará ali as suas consciências. Nenhuma flecha ardente de condenação, vindo do púlpito, os colocará de joelhos. E nenhum dedo profético apontará para os seus corações e sentenciará: você é o homem. Você é o homem. E se o martelo de Deus vier de encontro ao pecado, a pancada será rapidamente suavizada. Conversei com um irmão essa semana passada, aliás, e ele disse para mim que frequentava uma comunidade, e hoje ele está frequentando a nossa comunidade. Mas ele disse que quando começou a ouvir a verdade, ele não se contentava mais, porque aquele alimento não satisfazia. Aí ele disse que aquele pastor convidou lá um pregador de fora, e esse pregador conhecia o Senhor, de uma intimidade com o Senhor, e pregou a Cristo crucificado. Só que depois que terminou o culto, o pastor, que era o titular da igreja, tentou suavizar a mensagem, dizendo que o pastor tinha sido muito duro, que não era assim, que a doutrina da sua igreja, ela fazia com que os membros se sentissem bem. Desta forma, essa pregação que foi dura, uma pregação focada em Cristo, porque quando nós focamos Cristo, nós vamos confrontar ali o coração dos pecadores.
porque a palavra de Deus é que vai confrontar. Aí aquele pastor tentou suavizar a mensagem, dizendo que não era bem assim, que nós possamos fazer aí qualquer coisa, basta você orar, basta você não sei o quê, que Cristo é a sua vida. Não, meus irmãos, não é essa a pregação. A Bíblia diz que, em 1 João 3,8, que quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Confira na sua Bíblia, 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo. Então não adianta nada você frequentar uma comunidade onde o evangelho não é pregado, onde de fato está ali tendo uma mansa leão. Queridos, nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Nós não estamos aqui para agradar a ninguém. O nosso compromisso deve ser com a verdade. Eu sei que às vezes a verdade dói, machuca, mas a verdade é que vai nos libertar. A verdade é que vai apresentar o Cristo das Escrituras de uma forma que possamos crer nele e ter a nossa salvação assegurada. E não só a salvação, porque o Pai, mediante o seu Espírito, quer que Cristo seja formado em nós. Ele vai crescer e nós vamos diminuir. É viver uma vida de santidade diante do Senhor, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, amados, hoje é espantoso ver tantas coisas erradas, mas isso está acontecendo. E o lugar mais conveniente para trazer alívio à consciência que procura aí se esconder dos olhos inflamados de um Deus 3 vezes santo é o interior de uma igreja morta e morna. Às vezes ela pode ser muito avivada na alma. Às vezes a igreja ela tem um grupo de louvor muito bom, tem palmas, a igreja está lotada, está cheia, mas o Senhor da igreja está do lado de fora e batendo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está vendo? Há uma igreja que se reúne bem, todos os domingos, dia de semana, uma igreja maravilhosa. Tem profecias, tem dom de línguas, tem aí profetas, tem mestres, tem reunião de oração, tem ensaios de louvor, mas o Senhor da igreja está do lado de fora e batendo querendo entrar. Tá certo? Porque a igreja não é dirigida pelo Espírito do Senhor, mas pelas emoções. As pessoas ali ficam arrepiadas, choram, e quando tem louvor e bate palma, isso provoca uma energia da alma tremenda, não é do Espírito. Porque quando é do Espírito, tudo é feito com decência e com ordem. Tem uma ordem. Porque o Espírito Santo, ele que foi dado à igreja, a cada um de nós, foi para falar de Cristo. E hoje nós temos visto em mensagens se falado tão pouco do nosso Senhor, meus irmãos. A nossa pregação não pode ser outra, a não ser Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Devemos falar dele, devemos pregar ele, porque Paulo disse, nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Irmãos, os seus pregadores mais parecem carregadores de caixão que apóstolos de vida. Então, irmãos, em vez aí de guiar crentes famintos à vida abundante oferecida por Jesus, eles fazem promessas agradáveis, tentando apenas acalmar a fome. Olha, meus irmãos, tudo está bem, fiquem tranquilos. Você fez o que precisava fazer e Deus vai te abençoar. Claro que não. Nunca Deus vai nos abençoar por aquilo que nós fazemos. Deus nos abençoa na base do seu Filho Jesus Cristo. Porque fora de Cristo, Deus não tem bênção para ninguém. Para ninguém. E eles estão dizendo, olha, não se preocupe não em comer o pão de Deus, permanecendo em oração, ou tirando o pó de sua Bíblia, ou ainda colocando seu coração junto ao dele. Olha, irmãos, alguns pregadores protestam, alegando que suas igrejas, longe de serem mortas, estão repletas de orações fervorosas e adoração a Deus. Mas, contudo, nem todas as igrejas opulentas e avivadas são necessariamente cheias de vida. Por quê? Porque a adoração vinda de lábios impuros, na verdade, é abominação diante do Senhor. O louvor que sai de corações cheios de adultério, cobiça ou orgulho,
não chega a Deus como aroma suave. Nós temos visto aí hoje em dia bandeiras cristãs erguidas por mãos pecadoras, não passam de ostentações arrogantes e revoltosas, meus irmãos. Certa vez, ouvi a profecia de um ministro anunciando a chegada de um tempo em que os cultos nas igrejas consistirão de 90% de oração. Olha, amados, caso isso aconteça, mesmo que a oração seja sincera, sobrarão apenas 10% para as outras partes do culto, incluindo a pregação da palavra de Deus. Mas, entretanto, nós que somos espiritualmente fracos, não cresceríamos na graça se nos limitássemos a gritar e a orar. É necessário comer o pão de Deus. Isso aqui significa que chegamos à mesma condição dos filhos de Israel, quando fizeram esta lamentação. Lá no livro de Números, no capítulo 11, versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Senão este maná. Queridos, será que estamos entediados de nos assentar à preciosa mesa do Senhor para alimentarmos deste pão? Queridos, para que você foi chamado? Você já prestou atenção no seu chamamento? Para que Deus te chamou? Para fazer coisas para Ele? Não. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Todo homem, toda mulher que são da verdade, que foram alcançados pela verdade, a sua motivação, o seu convite, baseia-se em Cristo. Fomos chamados para ter comunhão com Ele, para estar ali em sua presença constantemente, porque Ele habita em nós, e Jesus só vai habitar em uma pessoa quando esta pessoa crer que está crucificada com Ele. Caso contrário, ela nunca vai ser regenerada, vai ser um bom crente, um bom pastor, uma boa pastora, um bom missionário, mas sem a vida de Cristo. Então, amados, nós precisamos de fato nos assentarmos à mesa do Senhor e desfrutarmos deste pão maravilhoso que é Jesus Cristo. Se alimentar dele, desfrutar de Cristo, se lambuzar neste amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, nós temos de entender que a verdadeira oração, ela procede somente de corações agradecidos, transbordantes da vida pura de Jesus Cristo. Aí sim. E o apóstolo João, ele ouviu uma voz clamando lá da sala do trono de Deus. Esse texto você pode encontrar lá em Apocalipse 19, versículo 5, que diz assim: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então, queridos, aqui esses servos, eles reuniam-se e davam glórias a Deus, e andavam como seguidores fiéis e preparavam a si próprios como sua noiva. Eles comiam do pão de Deus digna e reverentemente, porque temiam o seu poder vivificante, poder que dá vida. Então, será que os cristãos hoje entendem plenamente o que acontece quando partilhamos do pão de Deus, comendo do corpo de Cristo e bebendo do seu sangue? Olha, meus irmãos, a força da vida pura e toda poderosa de Cristo, quando completamente inserida no homem ou na mulher espiritual, trabalha para expelir e destruir tudo que é da carne e do diabo. E nada pode extirpar o câncer do pecado que se aloja em nosso corpo, exceto crendo nesta vida preciosa de Cristo. Crendo que fomos atraídos nele, fomos colocados, o Pai nos tirou de Adão e nos colocou em Cristo. Graças a Deus por isso. Porque nós somos libertados do nosso grande inimigo, que não é o diabo. O teu grande inimigo é você mesmo. Porque você e eu
nascemos com uma natureza perversa e pecaminosa. Nós nascemos na iniquidade. Nos Salmos 51, versículo 5, a Bíblia declara: eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado fui formado. Mas, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, meus irmãos, Jesus, ele tira o pecado do mundo. E ele tirou o meu pecado e também o seu lá na cruz. Fomos puxados, fomos atraídos. Jesus nos colocou no seu corpo, ele nos puxou para ele. Então, quando Jesus Cristo morreu, eu e você estávamos nele, e nós também morremos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 4, é tão clara essa verdade. Diz assim a palavra: o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Estou lembrando aqui de um antigo provérbio, que eu acho que é bem verdadeiro. Diz o seguinte: você é o que você come. E Jesus disse que a sua carne deveria ser dieta principal. Lembra de João capítulo 6, verso 53? Está escrito assim: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Está vendo? Precisamos nos alimentar deste pão vivo que é Cristo. Como é que nós podemos comer o seu pão, comer a Cristo? É você entrar em uma íntima relação de comunhão com Ele. É você se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando lemos a palavra, nós estamos nos alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa alma. Então é necessário, todos os dias, nós lermos uma porção das Escrituras, como que se tomássemos um café. O primeiro café da manhã deve ser o alimento espiritual. Esta mesa farta, rica e insondáveis de riquezas. Vamos alimentar da palavra. Alimentar da palavra é você se alimentar do próprio Cristo. E depois tem a porção material, para que o nosso corpo seja aí bastante fortificado. E depois, na hora do almoço, é bom a gente sentar para almoçar, mas primeiro coma de novo este prato das Escrituras Sagradas. Experimenta este pão vivo que é Jesus Cristo. Aí depois você vai almoçar materialmente, comer o arroz, feijão, um ovo frito, uma carne de panela, né, que a tua querida e bela esposa preparou para você. E hoje também nós temos muitos homens, né, que na cozinha eles estão dando de 10-0 em mulheres. Por favor, mulheres, não fiquem brava não, mas os homens, tem muitos homens dedicados, que são excelentíssimos cozinheiros, né? Que quando a esposa chega em casa, ela vê aquele jantar caprichado, bonito, porque o homem preparou. Isso é tão lindo, né, meus irmãos? Mas dificilmente nós vamos encontrar homens que de fato saiba cozinhar, que lava a louça para a esposa. Pedro fala que devemos viver a vida comum do lar com discernimento, tendo reverência para com a sua esposa, tratando-a com dignidade, como a parte mais frágil. Hoje são poucos homens que, de fato, fazem isso com as suas esposas. Eles não estão muito preocupados, não. Mas, queridos, Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, se nós não bebermos do seu sangue e não comermos a sua carne, nós não vamos ter vida em nós mesmos. Eu estou lembrando aqui que os judeus, eles não puderam naquela época compreender esse pensamento de Cristo. Por isso, lá no verso 66, a Bíblia diz assim, que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E diziam, no versículo 60, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Ainda hoje, meus irmãos, aqueles que fazem restrição ao ato de comer o corpo do Senhor à mesa da comunhão, não entendem as palavras de Jesus. A razão de observarmos a ceia do Senhor é a lembrança de que Ele se tornou nossa fonte de vida através
da sua morte lá no Calvário. Olha, irmãos, este ato da comunhão é mais que simbólico. Quanto mais comemos e bebemos de Cristo, tanto mais de sua vida veremos demonstrado em nós. Recebemos um convite dos céus para achegar-nos à sua mesa, comer e sair dessa mesa fortalecido. Eu sei que um bom número de cristãos está fazendo isso. E no meio de uma geração de pastores mercenários e seguidores bem nutridos, um santo sacerdócio levítico está se levantando. São servos e servas de Deus que desejam, que almejam tornar-se líderes segundo o coração do Senhor. E o Espírito Santo já os ungiu para liderar um povo separado que o seguirá até a plenitude de Cristo. Isso é maravilhoso, amados. Isso é maravilhoso. Então, esses crentes cristãos são possuídos de amor, primeiro, pelo Senhor. Despojados de todo orgulho, de toda ambição, mundanos, zelando aí ardentemente pela santidade. Eu sei que é um pequeno número, porém é um número que está crescendo. Não possui nenhum outro alimento a não ser Cristo, porque eles sabem não haver outra fonte de vida além de Cristo. Então, são pessoas que despertam para a vida, porque estão acostumados a vir assídua e zelosamente à mesa do Senhor, e ali eles se alimentam fartamente. Amam de acordo com a palavra, de acordo com a verdade. Por isso que esses irmãos são pessoas destemidas, pessoas que não têm medo de dizer a verdade. Doa quem doer, tem que ser dita a verdade da palavra. Essas pessoas, esses irmãos, denunciam o pecado sem desculpas, derrubando ídolos e fortalezas, e eles fazem tudo isso para trazer liberdade aos irmãos e irmãs e despertar neles um profundo desejo pela realidade de Cristo Jesus e ensiná-los a se alimentarem somente de Jesus Cristo. Jesus é o nosso alimento. Queridos, por favor, não fiquem aí envolvidos com muitas coisas que o Senhor não tem lhe autorizado para que você se envolva. Você vai morrer de fome. Vá buscar na fonte tudo aquilo que é ordenado para você fazer. Não precisa ninguém dizer o que você tem que fazer. O próprio Deus em Cristo, pelo seu Espírito, Ele vai mover o seu coração, inclinar o seu coração a fazer as coisas de uma forma que o nome dele seja glorificado. Então, meus irmãos, existem hoje muitos remanescentes. E esse remanescente santo adora o Senhor em espírito e em verdade. São mais fascinados por Jesus Cristo que por suas bênçãos e dádivas. Adoram-no com mãos limpas e coração puro. Por quê? Porque o Espírito Santo os ensinou que o corpo de Cristo, a vida da igreja, nunca será oferecido como alimento aos impuros. E o Espírito Santo, ele não permitirá que o pão de Deus seja produzido onde os que se dizem crentes continuam na cobiça, na idolatria, no adultério. Vemos que, infelizmente, muitos ainda se alimentam à mesa de demônios, servindo aos seus apetites sensuais, e em seguida tentam chegar à mesa do Senhor para se deleitarem com os justos. Só tentam, mas não se alimentam. Então isso leva somente a fraqueza e morte espirituais, porque aqueles que são enganados não distinguem o verdadeiro pão de Deus, não tem aquele discernimento precioso. E essas ovelhas tornaram-se tão fracas e enfermas pelo pecado que não podem comer um alimento mais forte. Preferem antes criticar os ensinamentos que lhes incomodam, tendem à leviandade e aos divertimentos e se esquecem da genuína, da verdadeira, da pura palavra de Deus. E por causa dos muitos alimentos desagradáveis, os seus apetites espirituais encontram-se insensíveis. Não tem mais um desejo de se alimentar deste pão vivo. Olha, meus irmãos, eu tomo hoje a televisão como um dos primeiros exemplos.
poucas atividades atraem tantos os cristãos quanto essa. A televisão é particularmente uma forma traiçoeira de idolatria contra a qual eu tenho clamado cada vez mais ao ver a inanição espiritual de nossa nação. O que é hoje a programação da televisão, senão a extensão de um banquete satânico? Uma rede de rádio pediu aos espectadores que sintonizassem determinado programa de TV para obterem uma boa dose de avareza, luxúria, ódio, como você gosta. Irmãos, qualquer que seja a maneira pela qual eu e você, cristãos, alcançados pela graça, que cremos na nossa morte e ressurreição em Cristo, possamos aí chamá-la aos próprios produtores de televisão e chamam pelo seu verdadeiro nome, uma fonte de luxúria. Contudo, mesmo sabendo disto, literalmente, milhões de crentes sentam-se em frente de seus televisores, hora após hora, dia após dia, aceitando uma dieta que contém todo tipo de lixo para amargurar o coração de Deus. Deus, esse Deus que sente indignação todos os dias. Por quê? Porque Deus tem oferecido a este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu pão vivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o povo, infelizmente, tem rejeitado este pão. E quando rejeitamos este pão, nós vamos para a religião, nós vamos ficar presos a doutrinas, a regras, a mandamentos de homens, não queremos ouvir a palavra de Deus verdadeira. As pessoas hoje não conseguem mais ouvir a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque a verdade faz mal a elas, a verdade as machuca, elas não querem ser libertas, ficam cultivando dentro de si este vulcão, este furacão indomável, porque enquanto você não morrer, você não vai se livrar de você, dessa péssima vida na qual você está vivendo. Você está contente com o tipo de vida espiritual que você está vivendo hoje? Eu creio que não. A maioria que nós temos conversado diz que não. Precisam de algo mais. Mas quando nós cremos em Cristo crucificado, que Ele morreu, mas nos levou a morrer nele, Ele vem habitar em nós. E Cristo é o Filho eterno do Pai. É aquele que estão escondidos nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo, nele estão contidas as insondáveis riquezas. Somente Ele pode satisfazer a fome de uma pessoa, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão que nos satisfaz, que alimenta, que nos dá alegria, que nos dá paz, porque Ele é a nossa paz, que nos dá santidade, porque Ele é santo, que nos dá alegria, porque Ele é a nossa própria alegria, que nos dá mansidão, porque Ele é manso. Ele nos faz humilde, porque Ele é humilde. Nós não somos humildes, nós não somos mansos, nós somos irritados, nervosos, briguentos, implicantes. Nós somos uma corja terrível, mas amado pelo Pai. E todos aqueles que aceitam esta palavra, a sua palavra, de que foram atraídos em Cristo, que foram crucificados e que estão mortos com Cristo, estes são os verdadeiros filhos de Deus, porque assim é que a Bíblia diz. Nós ficamos pregando para o povo mensagens que estão fora do foco da palavra de Deus. Nós estamos ensinando as pessoas a amarem. Nós estamos ensinando as pessoas a serem fiéis em dízimos, em ofertas. Nós estamos ensinando as pessoas a ir o caminho lá do templo. Mas nós não estamos ensinando as pessoas a se alimentarem deste verdadeiro pão, que é Cristo. E Cristo é suficiente. E a nossa suficiência vem dele. Enquanto os nossos olhos não forem abertos para esta verdade da palavra de Deus, nós vamos continuar perecendo a cada dia. Perecendo a cada dia. Irmãos, como nós precisamos dessa verdade. Cristo e este crucificado. Ele é o nosso pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. Por favor, você que está me ouvindo nesta oportunidade, volte para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Veja que lá em Romanos 6,6, ela declara que o teu e o meu velho homem foi com Jesus Cristo crucificado. Se foi com ele crucificado, você tem que entender que você morreu. O versículo 7 de Romanos 6 diz assim: porquanto quem morreu, ou aquele que está morto, justificado está do pecado.
E eu e você, nós morremos na cruz no corpo de Cristo. Ele é a nossa vida. Então, se Ele é a nossa vida, Ele também é o pão de Deus, é o pão do céu. E dele e nele nós podemos nos alimentar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Pai, que privilégio nós temos de ouvir a Tua voz nesta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem aberto a Tua palavra para nós. O Senhor tem se revelado a nós. O Senhor tem nos alimentado com o pão do céu, que é Cristo. Obrigado, Pai. O nosso coração está verdadeiramente satisfeito com esse pão que temos comido diariamente. Obrigado pelo Teu Filho. E obrigado, Pai, por todos quantos nos ouviram nesta manhã. Que Teu Espírito os conduza a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao final. Amanhã, a partir das 8 horas, nós voltaremos aqui para meditar mais um pouquinho na verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um lindo e abençoado dia. O nosso telefone, você pode ligar para nós, é 3215-7508. 3215-7508. Bom dia a todos, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Mas com gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus. Não importa o que você foi, não importa o que você fez. Se você creu e a entregou sua vida a Jesus, Ele te recebe de braços abertos e diz: meu amado, vinde a mim, assim como tu estás.
assim como tu és. Vinde a mim, eu morri, não foi em vão, foi para trocar o seu velho coração no meu corpo, eu te atraí, bem na hora da crucificação, te fiz morrer na minha morte e na minha ressurreição, te renasci, te dei nova vida na minha morte e agora sou eu quem vivo em ti. Não importa o que você foi, não importa o que você fez, se você creu e entregou sua vida a Jesus, Ele te recebe de braços abertos e diz: meu amado, vinde a mim, assim como tu estás, assim como tu és. Vinde a mim, eu morri, não foi em vão, foi para trocar o seu velho coração no meu corpo, eu te atraí, bem na hora da crucificação,